Emergência Espiritual Anônimos, ele é um programa internacional e ele foi baseado nos 12 passos do Alcoólicos Anônimos, tá? Do AA. Ele foi criado pela pesquisadora americana Mary Brook. Ela estava no nosso encontro do Repensando nesse ano, né, no encontro anual. Ela contou a história dela e ela criou esse processo justamente para aquelas pessoas que passaram por uma emergência espiritual e que esse processo de transformação espiritual foi tão forte, tão intenso, que ela precisava de outras pessoas, de um grupo para apoiar esse processo. Foi por isso... Desculpa. Existem grupos de emergência espiritual por todo o mundo, né? Então, esse é o grupo que a gente está lançando aqui no Brasil agora. Eles acontecem em diversos países e diversos idiomas, e a gente, então, está trazendo agora, né, com o português, a nossa contribuição aí no Brasil. Tá? Então, seguindo a proposta deles, a gente começa os nossos encontros sempre com o mesmo roteiro. Inclusive, eu estou com o roteiro na mão para me ajudar, né, nessa fala, para que a gente não fuja exatamente daquilo que eles pregam. Nos nossos encontros do Emergência Espiritual Anônimos, nós nos esforçamos para manter uma expressão plena e irrestrita, onde todos se sintam livres para expressar e compartilhar sua própria experiência espiritual e de emergência. Nós queremos ouvir todos que quiserem compartilhar. Mas como o nosso tempo é relativamente curto, a gente tem 1h15 de reunião, então a gente divide 15 minutos, tá, entre o número de pessoas que estão aqui. A gente está em 17, vai dar aproximadamente 1 minuto mesmo para cada pessoa, tá, que quiser dividir. E nesse momento, eu vou pedir a contribuição de alguém, um voluntário que possa ajudar a controlar esse tempo. Porque quando a gente fizer o processo de check-in, que a gente chama, que é onde as pessoas começam a contar né, um pouco sobre elas, a gente vai cronometrar, de alguma forma, esse tempo para que a gente possa dar espaço para todo mundo falar. Tá? Então, como eu disse, né, a gente chama esse momento de check-in, e é bom lembrar que a gente traz a ideia de escuta ativa, se mantendo presente e respeitando os participantes enquanto eles falam. Não faremos comentários entre as falas e concluiremos nosso compartilhamento dentro do tempo combinado. Agora, então, nós vamos abrir a reunião com um momento de 1 minutinho de mais introspecção, seguido pela oração da serenidade, tá? Que é uma oração que é muito utilizada, né, em vários dos processos, seja de alcoólicos anônimos, narcóticos, todos que seguem os 12 passos utilizam a oração de serenidade, e a gente vai utilizar também. Então, vou sugerir que a gente feche 1 minuto, o olho realmente só para estar aqui presente, né? Todo mundo chega de outras atividades, depois tem outras atividades também que a gente acaba trazendo um pouco para cá, para esse momento. Então, vamos prestar atenção na respiração. Inspira e expira, trazendo realmente a intenção de estarmos juntos hoje aqui, com esse propósito maior de ter um olhar ampliado sobre os processos que muitos de nós passamos. Então, mais uma inspiração e uma expiração. E agora eu vou ler a oração da serenidade. Deus, dai-nos serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, coragem para mudar as coisas que podemos e sabedoria para saber a diferença. Então, podem ir voltando. E dizer, né, que o Emergência Espiritual Anônimos é uma comunidade de pessoas que compartilham sua experiência, sua força e esperança uma com as outras,
para que a gente possa enfrentar os desafios comuns e ajudar uns aos outros a reequilibrar os efeitos da nossa emergência espiritual. O único requisito para participar é o desejo de buscar clareza e estabilidade. Não há cobranças ou taxas para filiação ao EEA. Somos autossuficientes por meio de nossas contribuições. O EEA não está aliado a nenhuma seita, denominação, política, organização ou instituição. Não deseja se envolver em nenhuma controvérsia, não endossa nem se opõe a quaisquer causas. Nosso objetivo principal é ficar bem e ajudar outros emergentes espirituais a alcançar estabilidade e clareza. Agora, a gente vai ler os 12 passos da emergência espiritual, tá? E em seguida, a gente começar o nosso processo de check-in. Então, eu vou ler os 3 primeiros, e aí depois eu vou convidar alguém que queira contribuir comigo nessa leitura. Tá? Então, o primeiro passo é buscar ajuda para equilibrar nossas vidas quando nos sentirmos sobrecarregados com o desafio de integrar nossa emergência espiritual. Segundo passo, confiar que um poder superior, maior do que nós mesmos, pode nos trazer estabilidade e clareza. Terceiro passo, decidir entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados do nosso poder superior. Alguém quer ler agora o Posso quarto? continuar, Fabi? Quarto, fazer um inventário honesto de nossos dons pessoais e de nossas fraquezas. Quinto, admitir ao nosso poder superior, a nós mesmos e ao outro ser humano, a natureza exata de nossas fraquezas. Pedir humildemente ao nosso poder superior que remova essas fraquezas. 6, praticar a compaixão por todos aqueles que magoamos, reconhecendo qualquer sofrimento causado, inclusive a nós mesmos, fazendo uma lista de todos que podemos ter prejudicado. Mudou agora? Alice, quer ler? 7. Pedir perdão a todos que ferimos, inclusive a nós mesmos, e nos oferecermos para fazer as pazes, quando for possível, fazer de maneira amorosa, segura e construtiva. 8. Fazer uma lista de tudo pelo que somos gratos, incluindo nossos próprios dons e talentos pessoais. 9. Manifestar a gratidão àqueles a quem somos gratos e pedir ao nosso poder superior por maneiras de utilizar nossos dons e talentos. 10. Quer que leio? Lê, pode ler, Helena, por favor. Passo 10. Continuar a reflexão pessoal sobre honestidade, humildade, compaixão, perdão e gratidão. 11. Buscar, através da oração e meditação, melhorar o contato consciente com o nosso poder superior, orando apenas pelo conhecimento da vontade divina para nós e o poder para realizá-la. Passo 12. Após ter passado por uma transformação espiritual como resultado destes passos, procurar levar esta mensagem a outras pessoas e praticar estes princípios em todas as atividades. Obrigada. Bom, agora nós vamos passar para o check-in. Então, nós vamos falar do nosso primeiro nome, se você quiser falar de onde você é, onde você está e como você está se sentindo. A gente vai respeitar esse tempo de 15 minutos, né? Então, para que... E a gente, no final, a gente tem 15 minutos também que a gente faz o check-out. Então, quem não quiser falar nesse primeiro momento, também pode utilizar o momento final da reunião para contribuir. Praticamos falar com base em nossas próprias experiências e não damos conselhos. Praticamos o anonimato, não compartilhando sobrenomes. Isso é mais algo que a gente trouxe, tá, deles, então eles, né, fazem exatamente dessa forma, sem o sobrenome, mas também não é nenhuma regra, assim, que...
Então, não compartilhamos sobrenomes ou ocupações e praticamos a confidencialidade. O que é dito nesta reunião hoje fica aqui nesta reunião, assim como em Vegas. Então, antes da gente abrir o encontro mesmo com o tema de hoje, a gente vai trazer mais algumas informaçõezinhas importantes. Então, esses encontros de terça-feira, eles vão ser quinzenais, sempre das 11 ao meio-dia 15, tá? Em ponto. Depois a gente pode passar um pouquinho, a gente vai falar sobre isso, mas assim, a gente tem que fazer check-in, check-out até as 11, até meio-dia 15, tá? Para a gente respeitar o tempo de quem precisa sair efetivamente. Não teremos obrigatoriedade de estar em todos os encontros. Você pode participar quando quiser e também convidar pessoas se você quiser. A gente só pede realmente, na medida do possível, essa pontualidade, tanto de entrada e que fique até o final, né? Para a gente poder ter essa qualidade de troca. Com exceção do encontro de hoje, que é mais uma abertura, nossa intenção é seguir, então, os 12 passos, a cada encontro, um passo. Se a gente vai ter que ficar mais tempo em um determinado passo ou não, isso daí a gente vai decidir juntos, né? Eu acho que tem muito mais coisa para explorar nesse passo, então a próxima reunião a gente faz sobre o mesmo passo, tá? Para quem quiser aprofundar as reflexões de cada passo, a gente tem disponível uma série de perguntas em relação a cada um dos passos que é legal responder antes de vir para a reunião. Se vocês quiserem fazer isso, eu recomendo. Eu fiz, assim, o passo 1, por exemplo, você não vai gastar mais do que meia hora, 40 minutos. Separa um tempinho e faça isso antes de vir para a reunião, que vai ser bem legal. Então, bom, como esse aprofundamento, né, das perguntas demanda maior tempo e ele não é obrigatório, a gente também sugere que vocês se organizem, se quiser, entre vocês, em grupos de 2 ou 3 pessoas, em horários a serem definidos por vocês, para que possam discutir esses passos, responder essas perguntas juntos, talvez, se for o caso, e aí fica isso, né, a critério de cada um, tá? De cada grupo, se quiser fazer esses grupos paralelos, né? Quem não tiver no grupo do WhatsApp ainda do Emergência Espiritual Anônimos, porque tem o Espaço Alma e tem o grupo do Emergência Espiritual. Por favor, fala para a gente, coloca o telefone aqui no chat para a gente adicionar, porque toda a comunicação acaba sendo mais por ali, tá? Bom, a gente sabe que dúvidas vão surgir, a gente também tem uma série de dúvidas, né? O nosso primeiro encontro, a gente está co-criando aqui esse movimento, então a gente vai sempre esclarecendo juntos. Então, bom, agora eu vou convidar a Lígia a começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é exatamente emergência espiritual, né? Então, por favor, Lígia, agora. Obrigada. Mais uma vez, realmente, a gente sabe, né, que tudo tem um tempo, mas o valor, quando a gente chega nesses lugares, ele tem, que seja, né, assim, ele tem um impacto na gente. Então, eu estou traduzindo isso, né, o impacto de ter chegado até aqui. Eu vou compartilhar alguns slides, bem dentro do que eles propõem, tem algumas coisas que talvez até seja repetida, que a gente já falou, mas pelo menos a gente honra um pouco as pessoas aí que também ajudaram a gente a chegar até aqui. Então, como a gente já falou, esse é um movimento internacional, tudo isso daqui a gente pode beber dessa fonte, os sites, essas apresentações, a gente vai disponibilizar lá no grupo. Quem também não sabe, então, a iniciativa, inclusive a tradução de vários desses materiais, veio do nosso trabalho do Redenção na Loucura, essa equipe querida que se reencontra aqui, um coração forte aí, né, entre nós, de amorosidade. E aqui a gente também está lá desde 2017, até antes disso, mas daí junto com o Alma Bipolar, que era uma outra rede que a gente tinha, eu e o Sean, meu marido, e aqui a gente sempre trouxe esse diálogo entre psiquiatria, psicologia, o apoio mútuo, que seria o que nós chamamos de experienciadores, e essa espiritualidade que a gente fala, unindo essas várias áreas e trazendo essa conversa entre isso tudo. Aqui, para eles, né, esse trabalho, então, que a gente, dentro aqui do que nós traduzimos, né, com a participação do Repensando a Loucura, aqui do evento anual,
Essa é a carinha da Mary Grace Brooke, uma pessoa super também aberta, super disponível, e ela passou por uma crise de emergência espiritual, ela falou sobre isso nesse evento, tem aí quem não viu, quiser saber mais, como é que foi a motivação dela criar essa proposta do Spirit Emergency Anonymous. Em inglês eles falam SEA, e a gente aqui no Brasil, a gente deu o nome de Emergência Espiritual Anonymous. Então, nós colocamos lá no site do Repensando, a gente foi traduzindo vários materiais, temos esse levantamento que vocês responderam, para tentar compor mesmo um pouco, né, a partir de cada experiência. Agora, temos, então, um caminho, né? Temos uma direção que eles nos trazem com esse Spirit Emergency Anonymous, que seria esse programa, então, adaptado do AA, e que vai investigar e aprofundar esse conceito de emergência espiritual. Então, de fato, aí a ideia é ter esse anonimato, eles insistem que é um respeito, nenhuma promoção, mas mais nesse lugar de troca, de irmandade, que pessoas que compartilhem essas experiências e a força e a esperança para enfrentar desafios comuns. Então, alguns de vocês já comentaram, né, essa sensação um pouco de um isolamento, de se sentir sozinha, e poder ter, eventualmente, alguém ali mais perto até, né, do nosso grupo, que a gente está abrindo hoje, poder ter alguém mais perto para trocar. Aqui também, então, né, a Mary Grace, ela falou que todos esses encontros estão disponíveis em outros idiomas. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho como eles fazem em inglês, como eles fazem, se alguém fala francês, se alguém, né, até acho que tem em eslovaco, enfim, tem vários idiomas, agora vai ter em português, nós vamos estar vinculados, provavelmente, ao link deles, do Zoom. Hoje, eu pedi para ela esperar, porque a gente queria ver, né, a mobilização do grupo nesse horário, mas a gente vai estar sendo aí, né, talvez incluído no sistema deles. Lá no site deles, eles têm muita literatura, eu separei algumas coisinhas. Então, eles colocam que a emergência espiritual, ela difere de um caminho espiritual, se dedicar a uma prática espiritual. Então, essa emergência espiritual, ou emergente, né, eles falam sempre, experimentou essa consciência espiritual poderosa, possivelmente avassaladora, que pode ser muito desorientadora. Então, é exatamente aí o que muitos de vocês sentiram na pele. Então, o nosso objetivo é fundamentar essa nova consciência espiritual com o companheirismo, descobrir esse senso de unidade entre essas realidades espiritual e terrena. Esse processo resulta em novos comportamentos, maior clareza, incluindo serviço também, então, estender a mão, né, para os outros que passam por experiências semelhantes. Essa emergência espiritual que a gente considera aqui, então, gente, ela é uma crise. Então, ela ocorre quando essa espiritualidade acontece mais rápido, com mais força do que é possível integrar. E ela pode gerar esse desequilíbrio e também causar esses efeitos psicóticos perturbadores, até que a pessoa seja capaz de ajustar essa nova consciência. Então, elas sabem, né, é sabido que tem, então, essas condições médicas de psicose e que elas podem estar numa sobreposição né, de uma emergência espiritual. Mas aí, então, o nosso grupo aqui não vai distinguir esses dois, né? Algumas pessoas falaram que querem estudar e a gente está estudando a partir da experiência, não a partir aí da gente trazer, né, uma resposta no sentido é isso ou é isso. Não vamos também entrar aqui nesses detalhes de tratamento médicos, e também, então, o único requisito é o desejo de integrar essa experiência, independente do nome que a gente dá, independente de diagnósticos. Eles falam que tem aí, basicamente, alguns problemas, né, comuns. Então, 2 problemas comuns, que depois eles expandem um pouquinho, seria esse desejo de retornar a esse estado que a gente experimenta de bem-aventurança durante essa experiência espiritualmente transformadora, mesmo com o desconforto que acompanha a adaptação à nossa identidade de vida anterior. Então, tem esse entendimento desse desconforto, desse lugar que a gente desconhece dentro da gente mesmo, e talvez, então, querer voltar para aquele estado, né, de abertura. Então, tem essa questão desses delírios egoístas de pensamento de autograndeza, que nós somos seres conscientes mais avançados do que a maioria dos outros seres humanos. Eles desenvolvem um pouquinho mais, né, desses exemplos dessas emergências espirituais, desses estados que se enquadram nessas categorias, e a gente acho que já também falou disso em outros momentos, mas para quem, né,
talvez aí contextualizar, seriam esses sentimentos, né, esses desafios aqui, que a gente sente de uma hipersensibilidade. E ela vai sendo aí colocada, seja nos sentimentos das outras pessoas, seja com relação a situações ambientais, essa coisa do campo, né, eletromagnético, mas esse campo coletivo também, essa questão dos sentidos mais ampliados, então ficar muito sensível a luz, ruídos, a barulhos. Também, então, tem essa questão de ser sensível a produtos químicos mais tóxicos e também essa sensibilidade desses conhecimentos de telepatia, clarividência, até contato com seres incorpóreos. Eu acho que no Brasil a gente tem esse pezinho ali da mediunidade, da espiritualidade, né, espiritismo. Então, aqui coloca um pouco que isso independe de qualquer religião. E aí, é claro, então tem privação de sono, que dificulta esses episódios maníacos, essa fadiga, cansaço que falaram aqui, e essa confusão mental, paranoia. Então, tudo isso é descrito. E aí, dentro disso tudo, tem essa consciência moral, ética, que vem também querendo mais compaixão no mundo, sofrendo que não tem, né? Às vezes não tem nem dentro da família. Então, esse sofrimento, dessa ternura, essa vulnerabilidade, é pouco compreendida pelos outros. E a pessoa também, às vezes, quer fazer muitas mudanças de trabalho, de vida, de relacionamento, que gere mais instabilidade. Então, nós temos, assim, esse chamado a querer voltar a esses estados místicos, mas num sentido que as pessoas querem se retirar da sociedade. Isso aconteceu com a Mary Grace Brooke, e aí só que existe o erro e o perigo, né, de entrar em grupos espirituais, ocultos, às vezes até usarem drogas e às vezes até quererem cometer suicídio. Achar que pelo suicídio a gente vai retornar a um outro reino, esse reino espiritual. E tem, então, esse grupo que se chama American Center for Integration of Spiritual Transformative Experiences, né, esse nome grande, que fala aí, né, ASSIST, que fala que 30% desses emergentes contemplaram o suicídio por esse motivo, e 7,5 pessoas tentaram. Então, esse grupo faz bastante pesquisa, né? E eles colocam essas experiências não de emergência espiritual, mas experiências espiritualmente transformadoras. Então, aqui temos mais alguns né, sintomas aí que vão muito dentro do transtorno bipolar, seriam essas alterações energéticas e de humor, ver ou ouvir vozes, sentir esses seres incorpóreos, ter essa confusão psíquica interior. E aí sabemos que temos aí, então, essa sobreposição desses sintomas com bipolaridade, psicose, esquizofrenia. E também a ideia de que, se forem exclusivamente tratados só com remédios e só com medicamentos psiquiátricos, eles podem só agravar o problema, porque não está acolhendo aquilo que está, né, de alguma forma, em potencial. Não é que já está ali, mas tem um potencial de vir à tona. Então, aqui a gente tem todo um conceito que nós vamos estudar num dos passos do EEA, que é esse termo spiritual bypass, a gente traduz como desvio espiritual, mas a gente mantém também em inglês, que daí ocorre um pouco como esse emergente, ele sente que esses entendimentos espirituais é tão forte que ele começa a ignorar seus próprios problemas emocionais e coloca a culpa desses problemas em outras pessoas. E também, às vezes, até na cultura, nessa, né, sensação de não se sentir compreendido nem acolhido. E aí, então, essa projeção, né, ela vem também nesse lugar aí de inflar o ego, de achar, né, que tem essa negação psicológica de que esse processo também tem uma questão interna muito profunda. É uma defesa e uma projeção que a gente fala. E aí, então, essa defesa do ego, ela ocorre com esse crescimento espiritual. Então, esses emergentes, eles podem contornar, olha, né, quase como disfarçar o difícil crescimento interior, é difícil, né? É complexo. E aí pode disfarçar esse lugar desse autoexame, da humildade que é necessária, e se fechar, assim, a esse crescimento interior, à medida que esse ego fica ali naquele orgulho, aquele ego nessa defesa fica projetando aquilo e se alimenta, às vezes, até dessa admiração, né? Nossa, eu alcancei esse lugar especial, né? Falando mais da experiência que ele teve do que ele mesmo, do que dessa subjetividade. Então, os passos, e a Fabi falou dessas perguntas, ajuda a gente a trazer a nossa subjetividade.
nosso processo interno. Quem trabalhou, então, esse conceito, só para trazer uma imagem, né, bastante, é o Stanislav Grof, psiquiatra tcheco. Ele também, então, teve aí todo um processo de estudo, de vários livros, ele faz essa diferenciação, e para nós aqui, nós estamos nos referindo à crise de emergência espiritual, apesar de a gente falar em emergência espiritual. Então, no livro dele, ele tem até uma tabela separando esses dois, o que seria uma emergência espiritual mais gradual e o que seria uma crise de emergência espiritual mais, né, avassaladora, como a gente diz, mais intensa, mais desorientadora, desagregadora. É aí que nós estamos, apesar de falar emergência espiritual, nós estamos considerando aqui esse estado de crise. Essas tabelas, né, esses estudos, existem nesses livros em PDF, quem quiser aprofundar. E também é importante, né, gente, esse cuidado aí até dele, de que enquanto os psiquiatras, né, geralmente tendem a patologizar esses estados místicos, a gente também existe o erro oposto, de romantizar esses estados psicóticos e às vezes não perceber um problema médico grave. Então, o próprio Grof insiste que esse acompanhamento médico, essa investigação médica, ela é fundamental. Então, a psiquiatria sendo um dos recursos, né, e dentro aí desses entendimentos da própria psicologia, e esses outros lugares do apoio mútuo que a gente chega aqui, dessa espiritualidade, que é fundamental, então, aqui, até deste olhar de um outro autor. Eu resolvi também, então, honrar aqui a presença do David Lukoff, que é um amigo, basicamente, nosso, que está aí também, então, responsável por colocar a categoria de problemas espirituais e religiosos no DSM. Então, a gente tem aqui a ideia de que isso não é necessariamente um transtorno mental, mas uma condição que merece cuidados. Então, a gente está aqui, né, falando que essas experiências, elas existem, elas fazem parte da gente, da nossa história, mas que não são necessariamente patológicas. E ele coloca essa sobreposição também. Então, dentro um pouco desses estudos, a gente não vai conseguir distinguir o que é uma coisa e a outra, mas a gente tem orientações. O Lukoff, ele desenvolveu essas 9 orientações que estão nesse guia de crise, que a gente tem lá no grupo do Repensando a Loucura, e é uma forma de quem está chegando aqui também beber dessa fonte, são várias dicas que vieram aí da Rede Internacional de Emergência Espiritual, também aí com essa ideia de acolher essas experiências espirituais. A ideia que vem, então, é que a gente não vai conseguir ter essa separação tão clara, preto e branco, né? Mas eu senti isso, mas será que o meu caso é isso? E será que é aqui que eu encaixo? São desejos da mente, né? Então, talvez a gente, aqui no nosso grupo, lembrar de abstrair um pouquinho essa mente e acolher esse processo humano mesmo, né?